Olá, meus alunos e alunas. Professor Afonso aqui para mais uma aula de ciência. E hoje iremos estudar os assuntos sobre cidadania no dia a dia, uma aula sobre ética, mais especificamente sobre aquelas pessoas que têm habilidade sobre duas rodas. E eu não estou falando de motocicleta, tá? E também iremos estudar um pouco sobre alterações hormonais e a saúde. Vamos lá para a nossa agenda. Essa é a agenda de vocês. Conteúdo, habilidade sobre duas rodas. E a atividadinha no caderno. Atividade, vocês fazem aí no caderno. Ok, gente? Bom, a página é 207, tá, gente? Coloca aí na página 207. Se inicia-se na 207. Mas antes disso, antes de entrarmos de cabeça no assunto de hoje, iremos fazer a correção da atividade anterior. Tá? Na atividade anterior, a gente estava falando sobre hormônios, né? Secreção de hormônio, produção deles. E também sobre glândulas. Então vamos lá. Leia o texto a seguir. O gigantismo é um problema de saúde causado pela produção excessiva de hormônio do crescimento, chamado GH. Para quem não sabe, o hormônio do crescimento ele é chamado de GH. Principalmente durante as fases iniciais da vida. Pessoas diagnosticadas com gigantismo apresentam um crescimento excessivo, resultando em estatura muito elevada. Então aí vocês têm um exemplo de um gigantismo, né? O turco Sultan Köse, certo? Em Londres, na Inglaterra, em 2009, no ano em que foi considerado o homem mais alto do mundo, com 2,47 metros de altura. Em 2011, sua altura era de 2,51 metros, né? Então aí continuou crescendo, né? Depois de adulto, né? Foi para 2,51 metros. Foi a última vez que verificaram, né, o tamanho dele. Pessoal, não se engane, tá? Não é porque essas pessoas são altas que essas pessoas são extremamente saudáveis, são invulneráveis. Pelo contrário, né? São pessoas que têm a imunidade baixa, né? Elas comem muito, comem bastante, mas porém elas não conseguem ter um alto índice de imunidade, né? Então, às vezes, muitos desses acabam falecendo, né? Então, aí eles têm que fazer um tipo de cirurgia, uma específica cirurgia, para parar de produzir esse hormônio do crescimento. Aqui no Brasil a gente teve algum caso de brasileiros que tiveram também esse problema de gigantismo, né? No MMA, pessoal, temos alguns lutadores, né, de MMA brasileiros, tá? Brasileiros que tiveram problema de gigantismo. O que vem na memória aqui é o chamado Silva, Gigante Silva. É mais ou menos isso, Gigante Silva. Ele, na época que ele lutava, ele teve algumas lutas no Pride, que era um evento que acontecia isso no Japão, tá? E era brasileiro. Tivemos outro também, se eu não me engano é Pezão, acho que era Pezão. Não lembro o nome do lutador. Acho que era Pezão mesmo. Ele também teve problema, teve que passar por cirurgia para poder evitar de apresentar um crescimento excessivo desse hormônio. Ok? Então vamos lá. O item A diz o seguinte, ó. Qual é a glândula responsável por produzir o hormônio citado no texto? Pessoal, é a hipófise, tá? A hipófise. Relembrando, né, gente, que a hipófise, ela produz hormônios que controlam outras glândulas e também que regulam o crescimento do corpo, tá? E a hipófise a gente sabe que fica na cabeça, né? Então, o hormônio do crescimento ele é produzido pelo cérebro, né? Chamado de hipófise, ok? Item B. A glândula que você citou no item A é endócrina ou exócrina? É endócrina, né, pessoal? É uma glândula endócrina. Porque as glândulas endócrinas são aquelas glândulas responsáveis pela produção de hormônios,
E essa produção de hormônio, eles são liberados onde? Na corrente sanguínea. Tá? Então não confunda as glândulas endócrinas com glândulas exócrinas. Ok, gente? Segunda questão. Ligue cada glândula endócrina à sua principal função. Então vamos lá. Qual é a principal função das suprarrenais? Produção de adrenalina. Né? As suprarrenais, os rins, é que faz a produção da adrenalina. Dos ovários, qual é a principal função dele? Ovários, produção de hormônios sexuais femininos. Né? E a tireoide? Produção de hormônios que regulam atividades celulares. Né? Então a tireoide que é responsável pela regulação das atividades celulares. Ok? Terceira questão. Selecione a palavra entre parênteses que completa corretamente cada uma das sentenças a seguir. Escreva essas palavras nos espaços reservados. As glândulas endócrinas ou exócrinas que produzem os hormônios que são liberados onde? Na corrente sanguínea ou na superfície do corpo? Vamos lá. As glândulas endócrinas produzem hormônios que são liberados na corrente sanguínea, gente, tá? O outro ponto. Em uma situação de estresse, a adrenalina produzida pela glândula o quê? Aqui, ó, suprarrenais. Provoca o quê, pessoal? Aumento ou redução? Exatamente, aumento, né? Aumento das frequências cardíacas e respiratórias, né? Então, quando você está com a adrenalina alta, você fica mais ofegante e o seu coração mais acelerado, né? Quando a gente vê aquela pessoa que a gente gosta muito, ou quando a gente está em situação de perigo e tem que fugir imediatamente. Ok, gente? Então aí, né, essa adrenalina, elas são produzidas pela glândula suprarrenal e ela aumenta as frequências do batimento cardíaco, né? Frequências cardíacas e respiratória. Quarta questão. Leia o texto a seguir. Os hormônios são produzidos naturalmente pelo organismo. No entanto, existem hormônios que podem ser produzidos artificialmente e que apresentam funções semelhantes às dos naturais. A insulina é um exemplo de hormônio que pode ser produzida artificialmente. Ela pode ser produzida no controle da diabetes. Né? Então, pessoal, esse textozinho ele está falando, né, de hormônios, certo? Que pode ser produzida tanto naturalmente como artificialmente. Tá? Então ele deu o exemplo da insulina. A insulina ele pode ser produzida artificialmente no laboratório e também o nosso corpo ele produz também insulina. Tá bom? Agora responda as questões abaixo. Que glândula do corpo humano é responsável pela produção da insulina? E aí, gente? O que é que vocês acham que é? É o pâncreas, pessoal. O pâncreas é que é responsável pela produção da insulina. Certo? B. Pessoas com diabetes precisam frequentemente fazer análise de sangue. Para isso, podem utilizar aparelhos como o da imagem abaixo, né? Aí é um glicômetro, né? Pessoas utilizam aparelho de análise sanguínea, né? São as pessoas que utilizam esse aparelho para verificar a glicemia no sangue, quantidade de açúcar, certo? Que informações você acha que esse aparelho apresentam? Justifique sua resposta. Pessoal, eu acabei de dar uma prévia, né? A quantidade de glicose no sangue. Esse aparelho serve para isso. Pois a diabetes é uma doença associada ao excesso de açúcar no sangue. Então, o excesso de açúcar no sangue, ele sobrecarrega muitas vezes o pâncreas, e o pâncreas para de produzir a insulina. Então a insulina, uma vez ela deixa de ser produzida no seu corpo, o que acontece? Esse açúcar ele fica acumulado. Ele não é sintetizado, não é transformado em glicemia. Tá? E com isso, você tem esse problema de diabetes. Antigamente, pessoal, a diabetes, né, muito antigamente, quando,
sei lá, século XVI, século XVII, por aí, século XVIII, ele é chamado de doença do sangue. Bom, antigamente era conhecido como a doença da urina doce, né? Porque como o corpo ele não sintetizava o açúcar, o que que acontecia? Esse açúcar ele saía pela urina, tá, gente? Ok? O corpo ele não absorvia. Bom, essas foram as nossas questões. Agora vamos dar início à nossa aula, né? Bom, cidadania no dia a dia, né? Habilidades sobre duas rodas. Como eu falei antes, pessoal, não é duas rodas sobre uma bike, nem sobre uma motocicleta. É duas rodas sobre uma cadeira de rodas, tá, gente? Aqui é uma aula sobre ética, né? É uma aula sobre quebra de tabus, certo? Aqui a gente tem um exemplo, ó. Crianças e adolescentes, leia o trecho da reportagem a seguir. Crianças e adolescentes dançam em cima de cadeira de rodas no rio. Muitas vezes as crianças aqui descobrem que são capazes de fazer movimentos que não sabiam que podiam, diz a dançarina. Então aí você vê algumas crianças, certo? Em cadeira de rodas. Algumas crianças em cadeira de roda dançando, gente. Se superando. Fazendo com que a sua limitação não seja um empecilho para fazer coisas prazerosas. Tá, gente? É importante observarmos que temos muitos exemplos de superação. Né? Temos muitos exemplos de pessoas que conseguiram adquirir novas habilidades quando ficaram paraplégicas. São aquelas pessoas que não simplesmente pararam e se lamentaram, mas sim arrumaram um meio de conseguir superar essa sua dificuldade, fazendo com que essa limitação não fosse um empecilho para fazer as coisas que eles gostam, certo? E aí a gente vai ver alguns exemplos, né? A gente vai ver fotos de pessoas, né, praticando esporte e outras modalidades, esporte de diferentes modalidades, tá, gente? Temos aí um grupo de basquete, né? Hoje em dia temos as chamadas Paralimpíadas, que são pessoas que buscam se superar através do esporte, dessas modalidades, né? Que as Paralimpíadas são tipo uma Olimpíadas para as pessoas com deficiência, certo? Que também ocorre na mesma época, né? Acabou as Olimpíadas, inicia-se as Paralimpíadas, certo, gente? Aqui nesse outro slide você verifica crianças jogando futebol, certo? Fazendo uma coisa que normalmente com os pés, né, e por conta de suas limitações, eles estão praticando o esporte, né, em suas cadeiras de rodas motorizadas. Tá, gente? Temos também exemplos de pessoas que gostam de correr, que correm, né, maratonas, né, em duas rodas. Tá? Aí você vê um exemplo aí de uma pessoa em uma corrida de rua na sua cadeira de roda. Lógico, aí são cadeiras de rodas adaptadas para ele poder fazer essa modalidade, tá, gente? Aí não é qualquer cadeira de roda também que pode fazer determinado tipo de corrida. Nesse outro exemplo, temos pessoas trabalhando, né? Um determinado cidadão está fazendo uma entrega, né, pessoal, em sua cadeira de roda. Perceba, gente, que é muito difícil a pessoa estar em uma cadeira de roda. Não imagine, pessoal, que é uma coisa confortável. Não. Eu, particularmente, tenho um amigo que se formou em Direito junto comigo, né, e ele é cadeirante. E ele sempre falava que era muito desconfortável. Quando ele chegava em casa da faculdade, era horrível para ele poder se deitar, porque doía muito a coluna dele, as costas, porque apesar dos movimentos da perna dele
está incapacitado, né? Ele não tem mobilidade para poder andar, as outras partes do corpo ele tinha sensibilidade, né, nas costas. E ele me contou em algum determinado tempo que ele sentia um pouquinho que fosse de sensibilidade nas costas. Aliás, nas pernas, tá? Mas ele disse que era muito leve. Então ele disse que era horrível, gente, tá? Então aí realmente ver uma pessoa trabalhando em umas cadeiras de roda, né, no trânsito, principalmente aí, gente, é sim motivo de superação, tá? Não é para poucos. Aí também vemos, né, um rapaz aí navegando, né, em sua lancha, né, sua cadeira aí esperando por ele, né? Temos também um atleta da Paralimpíada brasileiro, da seleção brasileira de remo, né? Que inclusive ele foi participante daquele programa da Rede Globo, Big Brother, há muitos anos atrás. Em um acidente de carro ele ficou paraplégico, não teve como voltar aos movimentos. Aí ele é remador, né? Fernando alguma coisa, gente, eu não lembro, só o primeiro nome dele que é Fernando, tá? E ele, gente, se superou, né? Exemplo desse outro jovem que está na fotografia, né? Porque também esse tipo de prática de exercício na água, né? Tem todo o risco, né? De poder cair na água e não ter os pés para se manter boiando. Aí também é um esporte muito arriscado para quem é paraplégico. Mas perceba que essas pessoas elas conseguem ter o poder de superação, né? Superam qualquer coisa, tá, gente? Muitas pessoas que sofrem lesão na medula em razão de acidentes de automóveis, queda, infecções, má formação durante a gestação, por exemplo, necessitam usar cadeira de roda para se locomover. Essas pessoas, apesar de suas limitações físicas, são capazes de praticar esportes, dançar, trabalhar, entre outras atividades, superando diariamente suas limitações motoras, né? Então perceba, gente, que não é porque que uma pessoa está em cadeira de roda, tá? Essas pessoas elas são limitadas, não, pelo contrário. Esse meu amigo que eu falei para vocês, ele não gostava de ser chamado de paraplégico, não. Ele entendia a condição dele, e eu acho que a maioria das pessoas que estão em cadeira de roda, certo? Eles entendem a condição dele, mas eles percebem que a vida dele não acabou, né? Que eles têm uma vida para viver e a vida é maravilhosa, né? Então eles procuram outros meios para se superar. Todos os cidadãos têm direito de ir e vir e merecem respeito. Para garantir os direitos das pessoas com deficiência motora, são necessárias algumas adaptações, como rampas de acesso, elevadores e banheiros adaptados. Além disso, algumas atividades do cotidiano, como não estacionar em locais reservados para cadeirantes e em guias rebaixadas, contribuem para o respeito aos direitos dos cadeirantes, né? Então, a gente tem uma lei, né? Uma lei para deficiente, foi feita lá em 99, e está igual até hoje, tá, gente? Para quê? Para que essas pessoas que têm essa limitação motora, seja permanente ou seja temporária, né, eles tenham esse respeito, que o direito de ir e vir deles, né, sejam garantidos. Aqui isso é um direito condicional, todos nós temos direito de ir e vir, certo, gente? Eu mesmo já fiz uma cirurgia no joelho e fiquei incapacitado temporariamente. Fiquei utilizando muletas. Gente, eu falar para vocês que apesar da lei que tem hoje em dia, é difícil. Aliás, são raros os estabelecimentos, né, os locais que têm a acessibilidade, né, que têm acesso para essas pessoas que são limitadamente, tem uma limitação motora, tá, gente? Então, o que é que a gente deve fazer? Devemos lutar para que todas essas pessoas tenham essa acessibilidade, para garantir o seu direito de ir e vir, tá?
Então, aqui são algumas questões que vocês irão fazer, questão A e B, no caderno, tá, gente? Eu separei mais à frente um slide com todas as questões que vocês irão fazer. Bom, então vamos viver valores, pessoal. Muitas vezes deixamos de realizar novas atividades por medo. Devemos sempre avaliar cada situação e não deixar que o medo nos impeça de realizá-la. Então, pessoal, a gente não pode ter medo, né, de realizar determinadas situações. Primeiro avaliamos, né, o perigo, se a situação é perigosa ou não, e deixamos nosso medo de lado e vamos viver nossa vida, né? Por exemplo, aquela menininha dançando. Então ela tirou a vergonha dela, deixou a vergonha de lado e foi viver a vida dela, porque a vida é bela, gente. Tá? Então esses são os exercícios que eu quero que vocês respondam no caderno. Os exercícios da página 207 e 214, ok? E duas questõezinhas aí que eu coloquei no final. Tá? Por que pessoas diabéticas devem evitar consumir alimentos ricos em açúcares? E o que é pré-diabetes e quais fatores indicam que uma pessoa é pré-diabética? Aí vocês vão pesquisar e me trazer essas informações. Vamos ver agora, pessoal, alterações hormonais e a saúde. Quando os hormônios não são produzidos em quantidade adequada, pode ocorrer alguns problemas no organismo, como a diabetes, né? Vamos falar um pouco sobre a diabetes aqui. Dia 14 de novembro, pessoal, é o Dia Mundial do Diabetes, né? A glicose é um tipo de açúcar que deve ser transportado da corrente sanguínea para o interior das células. Esse transporte é auxiliado pela insulina, hormônio produzido pelo pâncreas. Quando a insulina não é produzida em quantidade suficiente ou não realiza suas funções adequadamente, há um acúmulo de glicose no sangue. Esse acúmulo causa diversos problemas no organismo, o que caracteriza a diabetes, né? Então, como eu falei antes, gente, bem lá no início, a glicose ela é essencial, né, para o nosso organismo. Lembra-se daquelas primeiras aulas que tivemos sobre vitaminas, que eu falei que a fonte de energia que temos são os açúcares que consumimos. Pois bem, pessoal, esse açúcar ele é convertido em glicose. E eles são transportados na corrente sanguínea no interior dessas células para os outros órgãos. Certo? Mas para que isso aconteça, o pâncreas tem que produzir insulina. Tá? E quando o pâncreas ele é sobrecarregado por uma alimentação que não é adequada, o que acontece, pessoal? Acontece o acúmulo de diversos problemas. Acontece, né, o acúmulo de açúcar. E isso causa problemas diversos no organismo, né, caracterizando a diabetes. Ok, gente? A diabetes pode ocorrer em todas as fases da vida. A prevenção e o controle dessa doença pode ser feito com uma alimentação saudável e a prática regular de atividade física. Então não pense porque que você é criança ou, né, pré-adolescente que você não deve ter uma alimentação equilibrada. Você também pode adquirir a diabetes. Inclusive aqui no Brasil teve um determinado tempo que foi muito preocupante por conta da quantidade de crianças pré-diabéticas ou diabéticas, tá, gente? Então é importante sim a gente prevenir, ter o controle dessas doenças, principalmente tendo uma alimentação saudável. E também ter prática regular de atividade física, ok? Vivendo valores, pessoal. Ter uma vida saudável é um ato de amor próprio. Então, cuide de sua saúde. Então, gente, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido, né, algum conteúdo de hoje, né? Se tiver dúvida aí, mande suas dúvidas aí que eu estou disposto a tirá-las, né? Nossa próxima aula será a revisão do capítulo 5. Vamos revisionar tudo isso que a gente viu, né? Capítulo 5. E também iremos iniciar a abertura do capítulo 6. Água no ambiente. Tá bom, gente? Então, fica com Deus. Bons estudos, boa aula. E até a próxima. Tchau, tchau.